Direto ao Ponto, nas quintas-feiras, com a participação do diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, que hoje nos faz uma pergunta e a gente aguarda também ansiosos pela resposta, né? Pelos comentários aí do Gustavo Bozetti. Você conhece as Human Skills? Elas podem melhorar sua performance profissional em 2024. Bom dia, né, Rita? Bom dia. Muito. Um conceito novo aí. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Josué. Hoje na mesa conosco, queridos ouvintes. Mas respondendo, eu não conheço. Poucas pessoas conhecem, eu fiquei conhecendo há pouco tempo atrás. Quero mandar um abraço para a diretora Maria Helena, que está aqui conosco também, né? Que joia do Madre Bárbara, onde os meus filhos estudaram. O Tiago ainda estuda e a Isadora se formou ano passado, no terceirão. Então, prazer saber que está em ótimas mãos os nossos filhos é sempre muito bom, né? As Human Skills, né? É um conceito novo. Muito se fala no mercado sobre as hard skills. Quando a gente pergunta para uma criança, por exemplo, o que ela quer ser quando crescer, todos nós provavelmente já fomos indagados com essa pergunta. O que tu quer ser quando crescer? Normalmente a resposta traz uma hard skill. Eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser astronauta, eu quero ser advogado. Mas isso é o ser. Aí vem o conceito soft skills, que são as habilidades leves do ser humano, como empatia, capacidade de liderança, capacidade de resolver problemas. As duas são muito importantes. Mas nós entendemos que essas duas habilidades, por si só, não completam o ser humano. E aí eu quero falar sobre a formação da nossa mentalidade. Nós, seres humanos, quando nascemos, nós nascemos com os nossos instintos prontos. O ser humano, o instinto do ser humano, ele vem pronto. Assim como um animal, vem com o instinto. Se pegarmos um pequeno jacaré recém-nascido, ele já ele ataca, é o instinto dele atacar. Porém, os outros centros de inteligência, o ser humano vai desenvolvendo ao longo da vida. Vou citar outros 4 aqui. Nós temos o instinto, nós temos a nossa razão, que se não fizermos nada, a gente não consegue desenvolver, vamos sofrer com as consequências disso ao longo da nossa vida. Nós temos as nossas emoções, que também precisam de desenvolvimento. Nós temos a inteligência espiritual, que também precisa ser desenvolvida ao longo da vida, senão o ser humano se perde. E nós temos também, eu vou citar uma expressão aqui com uma conotação que eu não gostaria que as pessoas levassem para o sentido oposto do que eu quero, que é a transmutação da energia sexual. Que de alguma forma está conectado com o instinto, mas o ser humano ele tem que transmutar essa energia, que ela é muito forte, e ele precisa desenvolver essa habilidade ao longo da vida. E essas habilidades que o ser humano vai desenvolvendo são as Human Skills, que são habilidades que vão fazer a diferença na vida do ser humano. E no que consiste essa Human Skills? É a somatória resultante da hard skill com a soft skill, com algumas das soft skills, e que vão fazer com que o ser humano consiga melhorar a sua performance ao longo da vida. Eu quero dar um exemplo sobre isso, uma visão de contexto, tá? Nós temos alguns clientes que nós atendemos, dentre eles uma grande rede de supermercados, que me relatou o seguinte episódio. Um jovem começou a trabalhar com 18 anos de idade nessa rede de supermercados e ele furtou mercadoria para consumo dentro da própria loja. Ou seja, ele consumia mercadoria dentro de loja. É furto, porque ele se apropriou indevidamente daquilo que não é dele. E ele foi demitido por isso. Aí, quando chegou na diretora de RH, a diretora de RH teve que receber a mãe e a avó desse menino, desse jovem. E ela se deparou com um questionamento: como é que vocês demitiram meu filho só porque ele furtou, só porque ele consumia os produtos dentro da loja? Daí a diretora de RH perguntou: mas o que, na tua opinião, é furto? O que na tua opinião é roubo? Não, roubo é quando a pessoa vem mascarada, bota o produto escondido, leva para casa sem que ninguém soube. Consumir dentro da loja não é furto. Esse é um exemplo clássico de que falta ali uma das human skills, que é a consciência moral sobre como a pessoa deve se comportar dentro daquele contexto. E a gente tem percebido que cada vez as pessoas têm demonstrado mais fragilidade nesse aspecto. Ao caminhar de salto, por exemplo, num hotel, acordando todo o hotel, é uma falta de uma consciência do trânsito humano. Ficar se queixando dos seus patrões,
no ambiente de trabalho, como costumeiramente a gente vê, atender mal as pessoas no ambiente de trabalho, enfim, são algumas características das human skills e que tem feito a grande diferença na nossa vida. Um exemplo clássico, todos nós já reduzimos a nossa tonalidade de voz enquanto transitávamos dentro de um hospital, por exemplo, sem que ninguém perguntasse para nós. E todos nós já aumentamos o nosso tom de voz ou num show, ou num estádio de futebol. E isso é a compreensão do contexto e como nós devemos nos portar dentro de um contexto. É a consciência do comportamento que nós devemos usar nas determinadas atividades. É o equilíbrio entre o conhecimento técnico que todos nós temos, ou podemos buscar, e as soft skills que nem sempre são tão soft assim, né? Porque a árdua tarefa de lapidar a si próprio talvez seja a tarefa mais árdua de um ser humano ao longo da vida. Voltar para o momento de encruzilhada, um momento marcante, difícil, e sair de lá pronto para, com força e vigor, transitar pela vida, não é uma tarefa fácil. Algumas pessoas passam uma vida inteira tentando desenvolver isso, né? E vencer essas limitações que pode ser que em algum momento as nossas próprias crenças colocaram em nós. Então, desenvolver as human skills talvez vai fazer do nosso 2024 um ano melhor do que o 2023, né? É saber se adaptar, né? Saber se adaptar mais ou menos conforme isso, o contexto. Né? Você falou, olha, eu tenho algumas coisas que eu gostaria de fazer, outras que seriam correto, mas eu tenho que achar o meio termo disso. Não, mas infelizmente é isso que a gente vê, né? É o Brasil, daqui a pouco a pessoa achar que furtar um produto dentro do mercado e consumir lá dentro ainda. Acho que são 2 erros que a pessoa está fazendo, né? Primeiro é que ela está comendo onde ela deveria estar trabalhando. Exato. Né? Deve ter uma cozinha específica para ela fazer isso. Mas enfim, e o fato de furtar é mais grave ainda. Daí vem lá o familiar dizendo como é que vocês demitem só porque fez isso. Gente, isso aí é justa causa, não tem nem o que falar. Mas tá tão banalizado, né? Fazer algumas coisas erradas aí no Brasil. E ainda, Ricardo, ainda o empresário comentou que esse jovem de 18 anos engravidou uma adolescente de 16 e provavelmente esse feto, essa criança, vai ser criada em qual atmosfera, em que tipo de ambiente, né? Provavelmente sofrerá com as consequências dessa mentalidade que está circulando ali. Então, nós precisamos desenvolver isso. E, na minha opinião, não é um papel apenas nosso, é um papel que nós devemos ampliar, é um papel do Estado, é um papel de esferas maiores contribuir com a educação, com a formação da mentalidade humana, né? Porque, afinal de contas, nós só vamos conseguir construir uma nação nota 10 com pessoas nota 10. Não se constrói uma nação nota 10 com pessoas nota 2. Então, nós precisamos evoluir como ser humano, como humanidade, para que a gente possa colher os frutos disso, né? Tá certo, muito obrigada. Conversamos com o diretor da Fundação Napoleon Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti. Feliz ano novo, Gustavo. Obrigado por esse 2023 Rita. conosco aqui. Imenso. E um feliz 2024. Foram 52 semanas aí, né? Ricardo, Rita, o Josué não está aqui, mas o Bruno, hoje o Josué está aqui, mas o Brunão, então foi um prazer imenso e que venham os próximos, né? Um feliz ano novo para todos nós. Feliz ano novo. Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleon Hill e do Mastermind do Rio Grande do Sul.